Olá, meu nome é Márcio Orbe de Lacerda, RU 1362654. Estou cursando um curso de licenciatura em Pedagogia. Minha orientadora é a professora Maria de Fátima, aqui do Polo de Juara. Estou no processo de estágio de extensão, onde hoje eu vou dar início aí ao estágio de ensino fundamental. Esse estágio, eu já fiz estágio do ensino de educação infantil, diferente contexto, agora eu vou dar início ao ensino fundamental. Ensino fundamental dá esse início à aprendizagem dos alunos, aquela aprendizagem da leitura, de ler, escrever, de ter discernimento do que está fazendo, né? Desculpa. E Aquino, ele fala que a aprendizagem refere-se à aquisição física, cognitiva, emocional e o quanto essa pessoa tem a habilidade de exercer esse conhecimento através dessas três definições, que é a cognitiva, física e emocional. E para isso, o Bloom, ele fala que tem que ter domínio sobre isso, que é importante conhecer o conceito do domínio no planejamento da aprendizagem. Ele define aí os três tópicos: físico, cognitivo e emocional. Onde o físico está ligado aos sentidos, né, que é a visão, a audição, paladar e olfato. E aí a criança começa a utilizar isso, audição, visão, paladar e olfato, para ter conhecimento de gosto, ter conhecimento, discernimento do que é salgado, do que é doce, de verificar, de olhar, de ouvir, de poder traduzir o que está ouvindo, né? O cognitivo, que está relacionado com como a pessoa pensa, embora use pensamentos para aprender ou para ter um processamento de informação coletada, e pode ser físico ou emocional. Uma pessoa com predominância mental no processo de aprendizagem dará ênfase em resolução de problemas. Ou seja, é a capacidade da pessoa ou da criança processar aquela informação que ela recebe. E o terceiro ponto é emocional. Refere-se aí à questão psicológica, a questão emocional, que já fala da forma que o indivíduo está recebendo aquela informação. É nítido, né, que na fase que a gente vive, os professores, eu conheço vários professores, inclusive essa semana, no mês de março, nesse mês, né, de maio, a gente está em maio, isso, não, está em abril, a semana na nossa cidade está falando um pouco sobre o autismo. E essa questão emocional, o último tópico que ele fala, que às vezes o professor chega na sala de aula, identifica um aluno que está com problemas emocionais, ou ele não vai ter a mesma capacidade de aprendizagem naquele momento do aluno que está totalmente digamos, normal, de cabeça leve, sem nenhum problema psicológico, nenhuma pressão emocional sobre ele. Isso o professor tem que identificar em sala de aula e procurar trabalhar o aluno. Por isso que o professor tem que ser um pouco de psicólogo também. Trabalhar esse aluno para poder a parte emocional dele estar bem linear e ele poder aplicar o conhecimento dele naquele aluno, né? Então, assim, dentro desse contexto da aprendizagem, a gente vai trabalhar as atividades ocasionais, a sequência de atividades permanentes. Hoje eu vou falar um pouco das atividades ocasionais. O que é atividades ocasionais? É aquelas atividades onde o professor trabalha em sala de aula, tirando um pouco daquela pressão do conteúdo que está sendo aplicado. Ou seja, às vezes o professor está trabalhando a tabuada em sala de aula, no ensino fundamental. E na minha época, eu aprendi tabuada, assim, era uma pressão que eu tinha que levar para casa. E meu pai e minha mãe não tinham muito conhecimento, e a gente ficava naquela preocupação de saber qual que é os resultados. E às vezes essas atividades ocasionais vêm para quebrar um pouco daquela pressão de sala de aula. Ou seja,
Essas atividades podem ser propostas pelo aluno, junto com o professor. Então, às vezes, o professor está no meio da aula, fazendo pergunta para os alunos, ele percebe que os alunos estão um pouco tensos devido à matéria, ele pode pegar essas atividades ocasionais e aplicar, ou seja, ele pode fazer jogos de tabuleiro, ele pode fazer atividades físicas, perguntas e respostas, dentro da educação, lógico, uma questão de aprendizagem, mas fora daquele conteúdo que está aplicando na sala de aula, ou seja, ele está falando sobre tabuada na sala de aula. Ele pode ir lá fora fazer uma atividade dinâmica de perguntas e respostas dentro da história, dentro da matéria de história. Jogos de tabuleiros, pode fazer também dentro da língua portuguesa, e atividades físicas, lógico. Então, essas atividades ocasionais, ela entram na sala de aula para tirar um pouco da pressão que os alunos sentem, né? Não que o professor vai botar pressão, não, mas a gente sabe que o aluno, por ser algo novo para ele, até mesmo para a gente que até hoje está em processo de aprendizagem, que assim, a aprendizagem não para quando a gente se forma, ou não para quando a gente tem uma graduação, um pós, um doutorado, ou um mestrado, ou um PhD. A aprendizagem é constantemente. Todos os dias a gente aprende algo novo, enfim. E aí acaba que o aluno e o professor que um bom relacionamento dentro da sala de aula, que a gente sabe nesse período de ensino fundamental, os alunos estão em fase de crescimento e têm energia pra caramba para gastar, e a brincadeira em si é algo bem presente, a atividade de brincadeira é bem presente no organismo dele, de querer brincar, e o professor trazendo essas atividades ocasionais, ele até ajuda a aliviar um pouco a atenção dos alunos, e voltando para a sala de aula vão estar mais leves, né? Os alunos vão estar mais leves de uma forma psicológica, e volta às atividades que ele propôs no início da aula. Então, as atividades ocasionais basicamente é isso, não tem muita... Eu pesquisei em vários sites, em vários conteúdos aqui para me saber assim, mais ou menos o que é atividades ocasionais, e basicamente isso é atividade, já fala ocasionais, é ocasional, não é algo permanente que existe, não é algo já prescrito no projeto da escola. O professor traz em ocasiões onde ele percebe que a sala está um pouco, onde os alunos estão um pouco tensos, e ele aplica para tirar a atenção dos alunos até aí voltar o conteúdo dele para ter uma absorção maior do que ele está aplicando, né? E eu vou fazer esses vídeos um pouco mais curtos, eu vou fazer 3 vídeos, normalmente eu faço 2 vídeos de 15 minutos, eu vou fazer esses 3 vídeos falando um pouco sobre isso, né? E nessa parte de ensino fundamental, o professor, na questão física, cognitiva e emocional, tem que estar bem ligado nos alunos, porque é onde implica no que ele vai passar para ele, né? Aqui, o autor ele fala de vários estilos de aprendizagem, ele separa a percepção da informação, que é intuitiva e sensorial, a recepção da informação, que é visual e verbal, ou seja, quando partindo para a aprendizagem, né, o aluno tem a percepção da informação, que é intuitiva e sensorial, ele sente, né? E a recepção da informação, que é visual e verbal, ou seja, o professor está passando conteúdo na sala de aula. Automaticamente ele tem que procurar falar as palavras de uma forma que aquelas crianças daquela determinada idade compreendam, né? E gesticulando também de uma forma que eles usem a imaginação dele e imaginem aquele conteúdo que o professor está falando, né? Não adianta nada o professor chegar a querer passar uma matéria para um ensino fundamental em vocabulários que se apliquem em terceiro ano, em faculdade, né? E o aluno acaba que se perdendo. Então, o professor tem que saber trabalhar, conhecer a sua turma e saber falar visualmente, demonstrar corporalmente o que está explicando, e na hora de falar as palavras ser simples para que as crianças possam absorver aquele conhecimento e gravar na cabeça.
é o terceiro ponto que ele fala assim, a gente falou sobre percepção da informação, recepção da informação e processamento da informação, que é o ativo e refletivo. E o quarto é a compreensão da informação, que é sequencial e global, né? E aí ele dá vários exemplos disso daqui, mas é um material bem rico em informações a respeito do ensino fundamental, que daí nos próximos vídeos eu estou passando para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Foi só um compilado um pouco do início, eu vou falar sobre ensino fundamental. Até mais e até o próximo vídeo.